e nós falaremos sobre o tema desamparo e glória. E o salmo começa aqui, no título, ao mestre de cantos, segundo a melodia, a costa da manhã, salmo de Davi. E eu quero fazer, irmãos, como eu tenho feito, principalmente porque é um salmo grande, aí eu tenho feito, ao invés de ler todo ele, alguém já me cobrou, é melhor ler no início todo o salmo, porque a gente fica tendo uma noção geral do salmo. E eu não estou desconsiderando quem me cobrou, tá? Mas eu vou manter a leitura nos pontos, porque é um salmo grande e também porque ele tem uma divisão temática, ele necessita de uma divisão temática. Então, às vezes você vai ver uma porção como os versos 6 a 8, que nós leremos, juntamente com os versos 12 a 18, porque para tratar de um tema ali. Então, como vai ter essa divisão temática dentro do salmo, ele retoma, então você não consegue fazer uma divisão de versículos somente. Tem que fazer temática, tem que pegar uma porção aqui e uma porção na frente. E aí falar, o tema aqui é esse, e esse, o tema é esse outro. Então, eu vou ler dessa forma com os irmãos. Mas nós vamos falar do desamparo e da glória. É uma passagem bastante conhecida, o versículo inicial do Salmo, quem é que não conhece? Eu vou ler para vocês só o versículo 1 e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de um episódio, Olha só. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Você lembrou de alguma coisa? Certamente, de Jesus na cruz. Séculos antes, no período de Davi, na época de Davi, então nós estamos falando aí antes de 800 anos, antes de Jesus vir, 800 anos, você tem as palavras do próprio Cristo na cruz. As palavras do próprio Cristo. Você disser assim, então Jesus conhecia a palavra, memorizou a palavra, então ele citou aquilo que ele já conhecia na palavra. É verdade. Foi exatamente isso que ele fez. Só que quando Jesus disse isso, o que Davi descreve aqui, como nós veremos, não tinha como ser vivido por Davi plenamente. Não tinha como ser experimentado por Davi. Então Davi ele tem uma experiência, alguma circunstância que ele estava vivendo e que ele vai em oração perseverante, buscar a presença de Deus. Preste bem atenção nisso. Ele vai de forma perseverante buscar a presença de Deus, lamentar, fazer o seu lamento pessoal, mas Deus não responde. Deus parece desamparar Davi. Deus parece desprezar Davi. E Davi externa isso. Deus meu. E ele sente esse silêncio de Deus, essa aparente ausência de Deus, o desamparo de Deus. Deus meu. E como ele está em comunhão pela graça, Davi estava em comunhão pela graça, e conhece o seu Deus, não entende. Deus é soberano, ele é criatura. Por que me desamparaste? Ele não entende. Davi não entende. Porém, Davi está inspirado pelo Espírito e está falando da sua realidade também entendendo, crendo, reconhecendo que sua realidade se refere a uma realidade muito maior. A realidade do descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente, do profeta maior do que Moisés, do
rei que viria de seu trono. Davi sabe dessa realidade, então, por isso, muitas vezes você vê, como nós já vimos em salmos anteriores, ele falar de coisas além dele, que não tinha como ser a experiência dele. Então, a partir da experiência dele, Davi escreve sobre algo além dele. E esse algo além dele tem a ver com Jesus Cristo, é sobre Jesus Cristo. E ele sabe disso, ele crê nisso, ele fala sobre isso, o Espírito de Deus conduz a respeito disso. Ainda que Davi não soubesse uma série de coisas. Por exemplo, ele não soube que a mãe, a mulher que seria usada por Deus para gerar Jesus, seria Maria. Ele não sabia disso. Não precisava saber. Para saber a verdade, não precisava saber. Ele não precisava saber. Hoje nós precisamos. Ele não precisava saber que a morte seria na cruz. Não precisava saber. Mas ele sabia que haveria um juízo, que haveria um sacrifício, que esse seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Tudo isso ele já sabia. E ele então se refere a algo além dele. Mas também, como nós estudamos aqui os Salmos, eu não sei quantos lembram, teve uma das aulas que nós observamos que todos os Salmos são palavras do próprio Cristo a Deus. Os Salmos são, como disse, eu acho que Calvino, a anatomia da alma. Não há sentimento, não há pensamento, não há vontade, não há disposição da mente, do coração, da alma, que não estejam expressos no Salmo. Não há necessidade. De maneira que quem lê os Salmos se identifica completamente, sendo crente ou não, porque é a realidade humana. Quem lê os Salmos se identifica ali. E é uma experiência interessante, porque ele se identifica assim: eu queria dizer isso sobre mim mesmo, sobre meus sentimentos, mas eu não conseguia dizer. Tá aqui, estão aqui as palavras que eu queria dizer sobre as minhas angústias, ou sobre os meus medos, sobre minhas dúvidas, sobre minhas alegrias, sobre minhas vontades, e até me conhecer sobre vontades erradas e dirigir as vontades para o lado certo. Então, a pessoa tem ali, e o crente então, porque as confissões de pecado são perfeitas, não deixa um pecado do lado de fora. Então, quem lê ali sabe, tem essa experiência maravilhosa. Tudo que eu sou está nos Salmos, tudo que o ser humano está nos Salmos. Então os Salmos é a anatomia da alma. Mas, irmãos, os Salmos são palavras de Jesus. Disseram alguns teólogos que os Salmos são Jesus orando, são Jesus louvando a Deus. De maneira que quando louvamos Salmos com graça no coração, é Jesus louvando a Deus por nosso intermédio. Olha que negócio maravilhoso. Você pode afirmar comigo com certeza que os belos hinos que eu canto, e tenho o maior prazer em cantar, ou de cruz se erigiu, ou então seja bendito o Cordeiro, mestre o mar se revolta, são belíssimos, mas não são palavras de Jesus, são palavras humanas. Mas aqui não, aqui nos Salmos são palavras do próprio Deus, são palavras de Jesus. Não dá para você olhar para essas palavras, como nós veremos, se Deus permitir, semana que vem no Salmo 23, não dá para você olhar para todas essas palavras e aplicar 100% a um ser humano com seus pecados. Então não dá. A única possibilidade da perfeição completa, profunda, ampla, absoluta das verdades aqui é de que elas sejam em Jesus. Então o Salmo 22 fala de um desamparo de Deus, que a sua intensidade, a sua realidade não tinha como ser suportada plenamente por Davi e por nenhum de nós. Não tinha.
Então, embora Davi mencione a respeito, não é tudo sobre ele. É sobre o Filho de Deus, o rei no lugar dele. E aí, consequentemente, vai virar a alegria, o louvor, a exaltação final. Os salmos, tem hora que fazem isso, né? E pelo menos esses últimos estão nesse ritmo, né? Começa de um jeito e termina de outro, né? Aí se clama, termina adorando, né? Se pergunta, termina com confiança, com certeza. Perceberam que tem isso? E o Salmo 22 tem isso também. Começa com o clamor sobre o desamparo, termina com a glória e o louvor por causa da glória. É maravilhoso. E tudo se cumprindo em Cristo. E a mensagem tem a ver comigo e com vocês, porque nós somos corpo de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E se estamos realmente unidos a Cristo, nós sentimos o que Cristo sente, ainda que não na mesma intensidade, amplitude e perfeição, mas nós sentimos o que Cristo sente. Então, amamos o que Cristo ama, odiamos o que Cristo odeia e vivemos essa experiência de Cristo. E com isso, Deus tem grandes lições para nós. Então, a primeira lição é sobre o clamor do abandono. Eu quero ler com vocês e nós vamos expor. Mas já então pense assim: eu já sei que é sobre Jesus. Qual era exatamente a situação de Davi? Eu não sei, né? Eu já leio o título para vocês já, né? Ao mestre de canto, segundo a melodia Costa da Manhã, Salmo de Davi. Então a gente já sabe, é de Davi. Só não sei qual era exatamente a situação que ele estava passando, embora tenha comentários aqui e ali. Mas eu já sei que é sobre Jesus. E também já sei que tem a ver comigo. Se tem a ver comigo porque eu sou de Jesus, e se eu sendo de Jesus, eu sinto o que Cristo sente, eu amo o que Ele ama e odeio o que Ele odeia, então eu vou ler já com essa atenção. O que tem a ver comigo? Por exemplo, dando uma dica. Cristo se importou com o desamparo de Deus? Com certeza. Então, você não pode ficar satisfeito. A evidência de que você é de Deus é que você se incomoda com o silêncio de Deus. É que você se importa com a resposta de Deus à oração santa, bíblica. Mas veja, Cristo se incomoda com o desamparo de Deus, sendo que ele não tinha culpa dele diante de Deus. Então, eu e vocês devemos também ter a mesma preocupação. Eu tenho que ter uma vida consagrada a Deus, uma vida na graça, uma vida reconciliada pela justiça de Cristo. E consciente disso, não, eu estou em comunhão com Deus. E mesmo que eu não tivesse no sentido de que eu pequei, mas eu também me incomodo com o desamparo de Deus, com o silêncio de Deus, com a falta de resposta. Estou pedindo perdão e cadê Ele? Eu tenho que me incomodar com isso. Mas por que esse incômodo? Porque eu amo meu Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. E muito mais, não se ofendam as irmãs, mas muito mais do que a falta que sente o marido de suas esposas, né? Olha, eu estou sentindo minha esposa distante, ainda que seja culpa nossa, mas estou sentindo minha esposa distante. Eu devo me preocupar com isso. Muito mais eu devo me preocupar com Deus, porque eu amo a Deus. Estou sentindo meu filho distante, aos pais, né? Eu devo me preocupar com a distância, ou o silêncio, ou o desamparo de Deus. Deus não está me respondendo, não está se relacionando comigo, ou pelo menos aparenta isso. Por quê? Então nós vamos ler com essa atenção. E também, por último, vamos ler também com a atenção de que ele sofreu o desamparo que nós vamos ver que sofreu, nós vamos relembrar por
minha culpa, por minha necessidade. Vocês estão aqui? Está todo mundo na mensagem? É Cristo que está falando conosco, né? Então, eu tenho que me preocupar com isso, viu, crianças? Jesus sofreu por sua culpa, por minha culpa, por nossa culpa. Se ele sofreu por sua culpa, você tem que saber assim, foi no meu lugar, a culpa é minha, mas não só por pensar automaticamente, é reconhecer profundamente isso. Pedir a Deus para reconhecer com fé, e ao reconhecer também, confiar que foi para a sua mudança, para a sua salvação, tanto da condenação do pecado, quanto do poder do pecado. E nós vamos ler com essa atenção, olha, ele sofreu por mim, por minhas culpas, mas para minha salvação, para me livrar da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. E eu não vou me acostumar com o pecado, porque eu fui salvo, eu não sou mais deste mundo. Minha vida não é a vida do mundo, é a vida de Deus, e eu vou viver para Deus. Tá? Então vamos ler versos 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Veja, apesar das circunstâncias, Cristo não duvidou da existência de Deus. Cristo não questionou essa existência. Ele experimentou o que nenhum de nós, como eu disse, jamais suportaria. O Pai, com quem ele tem ou tinha uma relação eterna, inquebrável, o Pai dele, num nível de amizade incomum, que muitas vezes nos leva a ver o quanto nós somos pecadores. Eu amo meus filhos e muitas vezes eu fico percebendo assim, poxa, tem papos que eu não tive ainda com meus filhos. Estou falando do nível da idade deles mesmo. Dos 3, o Abner é o homem, né? E às vezes por outra a gente sai assim e eu começo a puxar um papo reto de homem. Outro dia eu estava perguntando, filho, você pensa em casar quando? Aí, não me lembro se foi com 22 anos. Aí começamos a conversar assim, já, pastor, claro, desde o ventre, já tem que ir preparando bem o homem, né? O homem tem que ter um preparo 20 anos antes tem que estar preparado para casar 20 anos antes do casamento, viu? 20 anos antes. Então, se você não preparar logo, né? Ele não pode chegar 12 anos despreparado, então perdeu tempo. E não estou dizendo que vai casar com 12, tá? Antes que me interprete mal e a elasticidade vai lá no Japão de novo. Mas enquanto a gente saía ali conversando na rua, passar o dia, né, eu levo ele lá na Anhanguera, a gente fica lá, o meu amigão. Aí, batendo papo, eu pensava, gente, eu não tenho a amizade que Jesus tinha com o Pai, e é nela que eu me inspiro, mas é um prazer, um amor, uma intimidade maravilhosa. E a única vez, a primeira vez aqui, que Jesus experimentou o desamparo de Deus foi na cruz. Davi experimentou a dele, escreveu a respeito, mas isso significava o desamparo de Jesus na cruz. E desamparo é desamparo em qualquer língua. É o pai não assistir, é o pai não atender. Então, se você não fizer um esforço em pensar no pai e no filho, não como seres humanos, não com as suas imperfeições, mas pensar na santidade deles, como ele, veja, os dois são Deus, em nada maior nem menor, misteriosamente, eternamente Deus. E essa família santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem uma intimidade incomparável de santidade, de pureza, de verdade, de justiça, de prazer.
Outro dia alguém perguntou: o que Deus fazia antes de criar tudo? Como assim? Ele existia. Mas se alegrava em quê? Em que ele se alegra hoje. Mas em quê? Nele mesmo. Não é a criação que faz Deus ser Deus. E Deus não ficou mais alegre porque criou, não. Ele só está dando de si. Então ele fazia o que ele faz hoje. E se nada existisse, continuaria satisfeito. Mas sozinho quanto ser, mas são 3 pessoas. Não é a criação que está dando sentido a Deus. Pelo contrário, a criação só tem o sentido em Deus. Perdeu Deus de referência, perdeu o sentido. E temos que fazer esse esforço, para pensar na dor de Jesus, pensar nessa relação, uma relação que nunca foi quebrada, cujo nível de intimidade é deles, e que você nunca vai conhecer. Então você sente, já teve uma experiência de ter uma intimidade profunda com alguém? Já que o assunto aqui é pai e filho, né? Eu não tive essa intimidade com meu pai, ainda que tenha a dor de ver a perda dele, assim, ele ter partido, especialmente sem a salvação. Mas eu tive com meu avô, como eu já disse para vocês. Então, você já teve alguém assim? Um pai, uma mãe? Com essa intimidade profunda que você, perdeu o pai, ou você tem? E aí você não quer, não, eu não quero perder meu pai. Eu não quero perder minha mãe. A gente fala dessas coisas lá em casa. E um dos 3, esse dia, me disse assim: pai, não quero te perder. É gostoso ouvir isso, né? Pai, não quero te perder. Eu não quero que o senhor morra. E eu imediatamente disse: eu também não quero que você morra. Mas é a realidade, né? E você já tem que conversar essas coisas e preparar a pessoa para a realidade. Então Jesus experimentou, está todo mundo aqui? Jesus experimentou o desamparo de Deus. Se você perguntar porque eu ri, eu não vou dizer. Jesus experimentou o desamparo de Deus. E o desamparo foi aquilo que a gente viu nos 2 sermões passados, ou durante a semana, no grupo Westminster. Jesus foi ali a pessoa mais culpada que já existiu, não por culpa dele, mas por culpas nossas que ele voluntariamente assumiu. Quem vai sofrer no inferno sofrerá apenas por seus pecados, não suportará sofrer mais do que isso. Mas Jesus sozinho sofreu o que era suficiente por todos os pecados de todos os homens, sozinho ali. Aos seus olhos pode ter sido pouco tempo do Getsemane à cruz. Aos teus olhos e aos meus, olhando apenas fisicamente, materialmente, a gente pode pensar nisso. Mas a verdade é que aquilo que é mistério para você sobre o sofrimento eterno estava muito mais intenso ali na cruz, ali do Getsemane à cruz. Ele sofrendo sozinho a ira de Deus, a ira do Pai, uma ação sem graça, porque a ira de Deus, que não é algo ruim em Deus, pelo contrário, se você ainda pensa assim, então tem coisa errada na sua fé, porque a ira de Deus é o zelo de Deus por sua santidade. Então a gente não deve achar ruim a ira de Deus. Como eu disse, cristão odeia o que Cristo odeia e ama o que Cristo ama. O que é a ira de Deus? É o eterno zelo por sua santidade. De maneira que Deus sempre está, ainda que não, na eternidade lá atrás, ainda não tivesse existido o pecado, Deus sempre está oposto a tudo que é contrário a Ele. Sempre. Porque Ele é bom. Nada de ruim, nada de pecado, nada de mal, nada de injusto, nada de mentiroso pode ser aprovado por Ele. Então, esse Deus Santíssimo olha para o seu Filho e descarrega a sua justa e santíssima ira eterna.
O filho experimenta pela primeira vez toda a ausência de bondade. Não que Deus não fosse bom em sua ira, mas de bondade, de amor. E o que ele experimenta é desamparo. É a ira de Deus. A ira que Satanás experimentará, que os demônios experimentarão, que os homens que forem para a eternidade sem Cristo também experimentarão. Cristo experimenta sozinho. E só foi sustentada aquela natureza humana dele, porque a pessoa dele não é humana, é divina. A pessoa divina sustentou a natureza humana. E como a pessoa é divina e o divino não pode se reduzir para sofrer, ele então experimentou o sofrimento na natureza humana dele. Assumiu a natureza humana para experimentar o que é próprio da criatura, quanto mais caída. Por isso, o clamor: Deus meu, por que me desamparaste? O justo tratado como ímpio, mas não um ímpio qualquer, o pior de todos os ímpios, com a impiedade de todos os homens do passado, do presente e futuro, nele, o amado feito maldição por nós. Dá para ler comigo Gálatas 3,13? Dá, né? Vamos lá. Novo Testamento, Atos, Coríntios, Gálatas. Depois vem Efésios. Então é antes ali de Efésios, para quem abriu em Efésios. 3,13. Vamos ler juntos? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Ele quis misteriosamente, voluntariamente assumir a minha e a tua maldição. Então esse é o seu desamparo. Um filho perfeito, amado desde a eternidade, e de repente carregando sobre si toda a ira que todos nós merecemos e mereceríamos, né? Para quem já é salvo, mereceríamos. Ao ponto de no Getsemane, a natureza dele, a natureza humana, suar gotas de sangue. Olha a intensidade do sofrimento. Não era fingimento aquele sofrimento, era realidade, só que uma realidade substitutiva. Eu conheci, ainda não li o livro, mas conheci a história de, acho que é Jacob, Dr. Jacob, que é bem ilustrada naquela história do Incrível Hulk. E essa semana eu assisti com Mônica uma versão que eu não conhecia da origem da história, né, do Incrível Hulk. E resumindo assim, a história fala que a criança nasce contaminada por um experimento que o pai, que era cientista, fez, e que daí mudou o DNA, e ele nasce uma coisa monstruosa, nasce um monstro. Parece um bebezinho, uma criança, mas é toda dominada por uma raiva. E aí ficava verde de raiva. Verde de raiva. Até que ele cresce, vira adulto, conhece uma jovem, se apaixona por essa jovem e se apaixona de verdade. Mas ele não deixa de ter essas crises. E aí a coisa vai piorando. Até que ele é exposto a raios gama, e esses raios gama parece que faz com que o resultado daquela realidade de transformação, mutação no DNA, agora se evoluísse para qualquer outra coisa, e o fato é que ele vira um monstro. Ele quando é tomado pela raiva, aí fica verde, enorme, poderosíssimo, monstruoso. Vocês já assistiram, né? E aí tem um diálogo interessante que ele faz. Ele chega e diz:
eu estou dominado por um outro. E aí ele trata na conversa, que é inclusive o que o livro do Jacob, Dr. Jacob, acho que é isso, Jacob, fala, eu estou dominado por um outro, não sou eu, é outro. Mas depois, por algumas experiências, ele vai perceber, vai concluir que não se trata de um outro, se trata dele mesmo. E ele até vai dizer para a mulher da vida dele, eu acho estranho que quando eu estou no outro, eu gosto, porque eu me sinto poderoso, invencível, livre, e eu gosto. Mas o que é que você sente? Eu sinto raiva. Como assim? Ah, muita raiva. Muita raiva. Calvino disse assim, quando você me vê fazendo errado, sou eu. Quando vê fazendo certo, é Jesus. Então, veja só. Essa monstruosidade ilustrada aqui no Incrível Hulk não é nada perto do que você realmente é sem Jesus. Sabia disso? Isso qualquer um de nós, viu, crianças? Qualquer um de nós. Estou felicíssimo de ver a igreja com bebês aqui. Laizinha. Primeira vez que eu chamo de Laizinha, né? Pedrinho. Quem é mais? Pequenininho aí. Laurinha. Hã? Manuzinha, verdade. Eu sabia que estava esquecendo, era da Manu que eu estava esquecendo. Manuzinha, Laurinha. Mas, irmãos, nós não podemos ter uma visão católica de dizer bem assim, é tudo os anjinhos. Irmãos, se isso cresce. Não é anjinho, irmãos. Não é anjinho. Em pecado me concebeu minha mãe. Pastor, o senhor está dizendo que ela é pior do que o Incrível Hulk? Não estou dizendo nada disso. É Deus quem está dizendo. É o Criador dela que está dizendo. E você sabe que você foi criança. Mas eu aprendi. Aprendeu ou despertou? Aprendeu ou externou? Não é? Tem tantas coisas boas ensinando. Várias vezes eu e Mônica, não quero pousar de impecável nem santo, santo nesse sentido, mas várias vezes eu e Mônica perguntamos para nossas crianças: o pai e a mãe ficam fazendo essas coisas? O pai e a mãe dizem essas coisas? O pai e a mãe vivem se batendo? Vivem se agredindo? Não, então por que vocês fazem? Não é exemplo de casa, certo? Mas alguma faculdade muito boa, numa metodologia excelente, deu a eles um ensino. Não deu ensino nenhum, eles já nasceram assim. Por isso que o choro já é birrento, a raiva e a força na hora de trocar a fralda. A Laís já fez essa força? Olha aí. Sempre. O que é que ela está dizendo? Se eu tenho a tua idade, Dalila, você não me troca. Não é? E eu estou dizendo isso para falar que Jesus assumiu essa monstruosidade nossa nele. Porque, como diz o livro que eu estou mencionando aqui, o doutor chega à conclusão, depois que ele entende que ele era o monstro, ele chega à seguinte conclusão: tem que matar o monstro. E o monstro sou eu. E só há uma forma de solucionar o problema: o monstro tem que morrer. E é exatamente a mensagem bíblica. O monstro tem que morrer. Então o que Jesus faz para nos dar vida? Ele assume nossa monstruosidade e o Pai vai lá. Não estou dizendo que ele era pecador, viu, crianças? Ele foi a pessoa mais culpada por substituição. Ele assumiu a nossa monstruosidade nele. Ele não se tornou pecador. Estou deixando muito claro isso. Mas ele assumiu a nossa monstruosidade nele. Por isso ele foi o homem mais horrível. Nenhuma beleza víamos nele, diz o texto, não é? Nenhuma beleza víamos nele. E ele sofreu no nosso lugar por isso. De maneira, irmãos,
que, olhando para a cruz de Cristo, corretamente, o que nós devemos fazer é, quando nos sentirmos desamparados por Deus, lembremos que não é o desamparo de Deus com Jesus, porque nós já fomos em Cristo reconciliados. Lá foi juízo, conosco é disciplina, é correção, é ensino, mas não é juízo. Então, seja na doença, seja na solidão, seja na luta contra o pecado, lembre-se disso. Cristo já esteve no abandono total. Ele já experimentou o abandono total. E o silêncio de Deus nunca significa a definitiva rejeição para quem está em Cristo. Nunca. Olha que lição maravilhosa. Ele já sofreu a rejeição total para que eu não experimente essa mesma rejeição. Ele foi abandonado para que eu e você fôssemos recebidos. Que mensagem maravilhosa em 2 versículos. Dava para fazer o sermão inteiro só nesses 2, né, presidente? Só nesses 2. Mas vamos ver, como eu disse, os versos 6 a 8 e depois 12 a 18. Uma leitura sequência. Então, em sequência, né? Nós vamos ler 6 a 8 e depois 12 a 18 para ver a humilhação desse servo. Ele experimenta essa humilhação. Vamos juntos? Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Cadê os outros? Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Verso 12 a 18. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Posso contar todos os meus ossos, eis e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Aqui é um relatório perfeito, antecipado do que Cristo experimentou. Davi não poderia ter experimentado tudo isso de Deus. Então, exatamente antes de Jesus experimentar, mas como Jesus experimentaria, o Espírito de Deus dá a Davi, que deixa por escrito com antecedência, para mostrar que Deus é Deus. Animais ferozes ao redor, aqui retratando os inimigos zombando. Confiou no Senhor? Confie no Senhor. Olha aí, ó, o seu final. Você está na cruz. E cadê esse seu Deus para te livrar? É uma zombaria. É uma provocação. Com o próprio Deus, com o Filho de Deus. Exatamente o que os líderes disseram com Jesus na cruz. Vocês lembram disso? Nós lemos a respeito, quando lemos os evangelhos, a crucificação de Jesus. Jesus está na cruz e as autoridades zombando dele. Olha aí, não é Deus? Meus irmãos, eu não presto para ser Deus, porque não estaria vivo ninguém. Mas você também não, deixa eu te ajudar. Eu estou falando de nós. Não ache que a carcaça bonitinha. Mas eu vou dizer no passado, né? Você não é mais assim, nem eu sou assim, né? Jesus nos transformou, certo? Nós éramos
essa realidade, né? Ele já nos tirou de lá, para não ficar confuso aí também, nem na nossa fé, na nossa mente, nem na das crianças, né? Então, Cristo foi aqui despido, olha a humilhação, foi traspassado, foi exposto, foi ridicularizado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tornou-se o mais desprezado entre os homens. Por quê? Porque o pecado nos tornara vermes espirituais. Então, ele vive a nossa maldição. Ele desceu ao nosso nível para nos elevar, não ao seu no sentido de divino, mas ao relacionamento com ele sem impedimento. Que é como se fosse, né? Porque nós somos filhos de Deus, olha. Irmãos, isso é uma posição maior do que a de Adão antes da queda, que Adão não conquistou. Você tem que pensar nisso. E não podemos, de vez por outra eu fico pensando em casa, não podemos achar que é um papo furado, uma história da opinião do pastor Lisandro, viu? Não é. Você está com a Bíblia aí na mão, você não pode, eu e vocês, não podemos ser como o mundo, olhar para essas verdades com incredulidade e achar que a história é fictícia. Não é verdade. Eu tenho pensado, uma vez por outra, durante a semana, meu Deus, será que nós, como crentes lá no Tijuco, estamos ouvindo dominicalmente as verdades e entrando no ouvido e saindo no outro, como diz o ditado, no sentido de que a gente acha que não é verdade? Não podemos, irmãos, se essa for a nossa incredulidade, não podemos. O mundo faz assim, o mundo se esforça para contra-argumentar as verdades de Deus e tratá-las como se fosse coisa de homem, opinião de A e B. Mas a Bíblia não é opinião de A e B, a Bíblia é a palavra de Deus. E é isso que ela está dizendo. E o que ela está dizendo é que se você está em Cristo, você foi tirado dessa maldição porque Cristo se deu para te tirar. E se eu confio nessa verdade, eu tenho que saber o seguinte: eu estou perdoado mesmo. Mas não é uma consciência arrogante, distorcida de estar perdoado, no sentido de que agora viva como você quiser viver. Não, porque não é apenas o livramento, a salvação da condenação do pecado, é também do poder dele. Ele se fez um verme que eu era, para eu ter a vida que é dele. E isso é maravilhoso. Não há projeto de vida para o qual viver. E não há também projeto de vida para o qual criarmos nossos filhos. Não podemos criar filhos para a fama, para o sucesso profissional, para o sucesso acadêmico, para seja lá o que for. Nós precisamos criar filhos para conhecer Jesus, para confiar nessa verdade e viver por ela. Estou dizendo que é para desprezar a vida, tanto é que vocês sabem o zelo que eu tenho. E o quanto eu me importo com o desenvolvimento pleno, porque o mandamento bíblico, a criação, criar na disciplina e a demonstração do Senhor, é desenvolver plenamente. Então eu sou responsável por todo o desenvolvimento dos meus filhos, mas crio assim para Cristo. Se eles não conhecerem essa verdade, olha, eu era um monstro sem Jesus, o pior monstro, e Jesus assumiu a minha monstruosidade nele, ele se tornou verme espiritual, ele recebeu toda a minha maldição nesse sentido. Ele desceu ao nível da minha perdição para me elevar ao nível da sua vida. Ele é a vida eterna, e Ele me deu essa vida eterna, e eu estou nele, vivo nele, para Ele. Se nossos filhos não conhecerem essa verdade, não confiarem nela, eles estão perdidos, e os pais que não ensinam, estão desprezando seus filhos. Quem ama, prepara o filho para a eternidade, não de qualquer jeito. Eu tenho visto católicos falarem isso.
eu estou preparando meus filhos para a eternidade, mas na mente deles, a eternidade é o catolicismo romano, é o Papa, é Maria, e daí por diante. Não está para uma eternidade da perdição, não da salvação. Estou falando do verdadeiro Cristo. Do verdadeiro Cristo você prepara para a pessoa se firmar na fé nele. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Salvador, e ele se deu por nós. Então eu não posso deixar de pensar nessas verdades, eu não posso esquecer, e eu não posso deixar de me aprofundar nelas. Elas trazem paz para o meu coração, ainda que passe pela fase, tem que passar de total humilhação, onde você se angustia e você encara você mesmo, porque você está olhando para Deus, e você encara pela verdade de Deus a sua monstruosidade, mas é tão maravilhosa a experiência de você ver que Jesus destruiu, matou essa monstruosidade e te fez nova criatura nele. De maneira que hoje você não é mais quem vive, mas Cristo vive em você. Olha que coisa maravilhosa, mudou radicalmente, não é? É outra verdade. E é por isso que muitas vezes eu e vocês acordamos e fazemos um plano, traçamos uma meta naquele dia: eu não vou perder a minha paciência para glorificar a Cristo. Aí já no café da manhã você derruba a mesa. Nunca derrubei a mesa não, mas vocês entenderam, né? Aí você já perde a paciência. Você, meu Deus, eu perdi minha paciência de novo com minha esposa, com meus filhos, com meu marido. Aí você já vai, não demora: meu irmão, minha irmã, eu perdi a paciência com você. Ou qualquer outra área da fraqueza de cada um. E aí você não se satisfaz. Não se satisfaz por quê? Uns fazem isso com medo do inferno somente, mas eu quero crer que não é nossa realidade. Não que não exista também uma preocupação com isso, até porque existe uma ameaça bíblica sobre isso para nos despertar para o ideal. Mas o ideal não é esse. O ideal é: eu não quero apenas não ir para o inferno. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu tenho entendido que aqui nessa igreja a realidade de todos nós é essa. Qual é a realidade de todos nós? Eu quero viver de forma santa. Eu quero agradar meu Salvador. Ele me salvou, eu quero viver para Ele. Eu não só quero não ir para o inferno, eu quero ser outro. Eu quero ser nova criatura. E é por isso essa guerra, porque Jesus te desceu ao seu nível, se humilhou ao teu nível de perdição para te tirar daí, ou de lá de onde você estava. Ele foi até a escuridão que você se encontrava, até a perdição, até o lamaçal de pecado, sem se manchar. Ele nunca se manchou, mas ele assumiu a sua culpa, ele foi para lá. E no desprezo que você estava, ele experimentou e assumiu esse desprezo no seu lugar e te deu a vida, reconciliação, salvação, paz, alegria. Meu irmão, isso é tão maravilhoso. Não foram poucas as vezes que, apesar de crente na igreja, criado na igreja, eu me senti não perdoado. Não foram poucas as vezes. E aquela luta, aquela angústia, como se por fraqueza da mente e de conhecimento, eu só olhasse o pecado, só enxergasse o pecado. Mas, irmãos, como foram maravilhosas as experiências quando o Espírito se compadeceu e me lembrou de toda a verdade que Ele me ensinou. E lembrado dessas verdades, eu saía de uma crise para uma alegria indizível. Indizível. Você deve ter essa experiência, quero crer. Isso é maravilhoso. Você pensar assim: eu estava perdido e fui achado. E mesmo achado, quando eu me perco assim, me desvio, perco
o foco, como quando Pedro andou sobre o mar e olhou mais para as circunstâncias do que para o Cristo, e ele se perdeu. Aí você está se perdendo ali, está se afogando, metáfora da nossa realidade espiritual, mesmo crente, e você clama: Senhor, tem compaixão de mim. E o divino que se fez homem, num poder maravilhoso, pega um homem daquele, quantos quilos, coloca no colo. Olha que condescendência. Já expliquei o que é condescendência. E ele te leva, te tira daquela escuridão, daquela submersão. Você submergiu em incredulidade, em angústia, em desesperança. E clama ao Senhor, mesmo nessa fraqueza: Senhor, tem compaixão de mim, eu estou me afogando. E o Senhor vai lá e te agarra, e te levanta. Você não fez nada, você clamou, igual um bebê que só chorou. E Ele vai lá e te salva. Irmãos, nós precisamos dessa lição. Porque nós somos de uma cultura que foge da vergonha e busca autoestima a todo custo. E aqui a cruz nos ensina o oposto, não é? A humildade completa, radical. Então, se Cristo foi até a última humilhação, não há salvação sem essa experiência. Não que você vai estar no lugar dele para se salvar, não é isso. Mas você vai ter que passar por sua total humilhação. Porque qualquer resistência do egoísmo é ausência de fé. Qualquer resistência do eu é ausência de fé. Então, a nossa identidade tem que passar por essa experiência de morrer o velho homem. À semelhança de Cristo eu morri. À semelhança de Cristo eu me humilho. De quem foi a culpa por eu perder a paciência? Dos meus filhos que aprontaram na mesa no café da manhã. Não foi minha. Deus apenas usou uma circunstância para revelar a realidade do meu coração. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. É uma injustiça atrás da outra, pastor. E o que é que faz com a injustiça? Bom, a Bíblia diz: perdoai o que vos maldiz, perdoai os que vos perseguem. O que é que faz? A Bíblia diz que Jesus foi à cruz como um cordeiro mudo. O que é que faz? Então você é explosivo, é arrogante, é soberbo, é por culpa sua mesmo. E é isso que as circunstâncias estão administradas por Deus mostrando. Qual foi a culpa de Pedro negar? A intensidade da cruz de Cristo e da perseguição ali dos que eram de Cristo? Claro que não. A culpa foi a do próprio Pedro. Porque Pedro negou? Porque ele estava ainda confiando em algum nível em si mesmo. Tá? Então, nossa nova identidade está no que Cristo sofreu por nós. Você consegue pensar nisso e acordar com isso? Seja quando você obedecer, seja quando você cair. Quando acorda, quando dorme. Porque você não pode pensar em outra fonte. Quando você cair, é para olhar para a cruz de Cristo. Não é para cair, mas quando cair, vai cair. É para olhar para a cruz de Cristo. Mas quando obedecer também, não se ache autossuficiente. Sempre olhe para a cruz de Cristo. A minha identidade é Cristo. Imagina se Pedro ficasse... Eu não prestava para ser Pedro também. Não prestava. Deus teria que trabalhar muita coisa em mim, porque se depois da primeira Santa Ceia eu negasse Jesus daquele jeito, eu não ia acreditar mais na minha salvação, não. Eu sei que eu ia, porque Deus ia me dar a condição, mas eu quero dizer, chamando a sua atenção, o seguinte: meus irmãos, tem que estar muito firme em Cristo, para não continuar no pecado ali, viu? Eu já arranquei a orelha de um soldado, né? Já disse um monte de coisa precipitadamente e fui repreendido. Aí, para acabar com tudo, eu participo da primeira Santa Ceia, eu sou o líder dos discípulos e nego o mestre.
Como é que pode um negócio desse? É só para dizer, olha, não sou crente. Mas ele preferiu a santidade do que o pecado, porque ele olhou para Cristo como somente a fé faz olhar. Eu sou aquele por quem Cristo morreu. Olha que olhar maravilhoso. Senhor, tu sabes todas as coisas. Foi o Senhor que me morreu por mim, foi o Senhor que me perdoou, foi o Senhor que me deu essa nova natureza. E o Senhor sabe, eu ainda sou manchado com o pecado, mas eu não tenho prazer no que eu fiz. Como isso dói, porque o Senhor foi desonrado, porque o teu nome foi manchado, Senhor. Como isso dói. Mas o Senhor sabe, o Senhor colocou amor em mim, sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. É que maravilhoso. Eu e vocês precisamos saber disso. Nossos filhos, a gente precisa se preocupar com eles. Eles amam mesmo e eles sabem disso, eles amam a Jesus. Pega histórias uma atrás da outra, se quiser eu posso sugerir, passar para vocês, de biografias de crianças que viveram assim, de forma santa, para eles verem, se estimularem, reconhecerem que é possível crianças crentes, viu? 2, 3 anos já louvando ao Senhor com consciência de louvar ao Senhor mesmo. É possível isso, para que eles também saibam que crianças também são crentes, conhecem a Jesus. Como é que diz o próprio texto? As próprias palavras de Cristo: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, significando a confiança total. Criança, quando confia, é uma confiança total. É disso que ele está falando. De maneira que quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então, a sua identidade não é o que pensam sobre você. Não se preocupe com isso. Quando falarem, entra aqui, sai cá. Ah, mas falaram de uma fraqueza que eu tenho mesmo. Mas falaram para difamar. Eu sei como que é isso. A fraqueza é real, mas falaram para difamar. Você está numa luta terrível, eles não querem enxergar essa luta. Não querem enxergar a sua realidade espiritual, aí falam porque tem prazer em ofender a Deus, negando a graça em você. Serve para você aumentar a intensidade da sua vigilância, mas não se importa com isso. O que importa é que Cristo sofreu por você e Ele vai te dar vitória nessa sua luta. Seja qual for a fraqueza, seja qual for a intensidade, seja qual for a circunstância, o pecado, Ele vai te dar vitória. Na verdade, Ele diz que porque a graça superabundou, você já é mais do que vencedores. Olha que negócio maravilhoso. Então, quando o mundo zombar da sua fé, olhe para Cristo e lembre, zombaram dele, e Ele é o Filho de Deus. Se trataram o Filho da maneira que trataram, quanto mais os servos do Filho. Terceira lição, vamos lá nos versos 3 ao 5 e 9 ao 11. 3 ao 5 e 9 ao 11. Eu percebi que algumas crianças não leram, certo, Abner? Cadê a Bíblia? Você é um soldado desarmado, Abner? Não pode. Certo, Miguel? Vamos ler. Miguel, você já está lendo bonito. Eu vi sua leitura. Pega a Bíblia aí, homem de Deus. Vocês viram o Miguel lendo? Não? Rapaz, vocês precisavam ver. Pronto, todo mundo lá. Vocês têm que estar atentos, senão demora esse tempo todo para esperar abrir. Versos 3 ao 5 e 9 ao 11. Vamos lá. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. 9 a 11. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Isso é a realidade plena de Davi, não tem como. Então aqui, a terceira lição é a confiança no meio da dor.
Quem é servo confia no meio da dor. Davi confiou, mas esse nível que ele descreve aqui, não tinha como ser ele. Como é que ele escolhe nascer? Davi não escolheu nascer, Jesus sim. Jesus se entregou desde o ventre, né? Davi não teve essa decisão voluntária dele, ele foi gerado naturalmente, mas Cristo não. Cristo é o Deus que se encarnou. Então, é sobre Jesus. E aqui nós vemos que Jesus não duvidou da santidade do Pai. Ele confiou quando tudo gritava o contrário. E essa é a fé verdadeira. Não a ausência de sentimento, mas a obediência apesar do sentimento. Então, eu não estou sentindo. Eu estou vendo as circunstâncias aqui totalmente adversas, mas eu não estou sentindo. Mas não obstante, eu dependo de Deus. Eu confio em Deus. Eu não vivo e não me guio pelo que os meus olhos podem ver. Então, por mais que o que eu esteja sentindo seja dor, e a dor esteja se intensificando, e por mais que essa intensidade pareça ser a ausência de Deus, eu confio em Deus. Percebe? Essa é a maravilha. Irmãos, eu e vocês precisamos aprender isso, não apenas para as nossas lutas já existentes. Eu não sei quais são as maiores que você sente. De repente, você esteja passando por uma fase aí, que você olha para trás e diga assim, é a pior da minha vida, porque juntou uma série de problemas, mas você sabe que ainda passará pela morte. Ainda chegará o momento final. E não acho que é um momento qualquer. Não é um momento qualquer. Não estou dizendo com isso que é para você ser incrédulo. É justamente para fazer o contrário. Não é um momento qualquer. Você precisa estar preparado. De repente, na hora que você for passar pela morte, seja no processo de envelhecimento, adoecimento, invalidez, até defiando, partir. O que é que você vai fazer? Murmurar? Amaldiçoar a Deus? Reclamar? Mas Senhor, eu fiz tanta coisa e só piorando, É isso que você vai dizer? Não foi isso que Cristo disse. Na verdade, na hora da ceia, a gente lê lá que ele abençoou o pão, mas quando ele pega o cálice, ele dá graça. Dá graça porque ia passar pela morte. Não por causa da morte, não era masoquista, mas por causa da vontade de Deus, do sentido. Era a vontade do Pai, e ele experimenta, ele faz a vontade do Pai com prazer, com alegria. Então você precisa estar bem estruturado aqui na fé, em meio à dor, em meio ao sofrimento, para, mesmo na ausência de sentido, eu não estou sentindo Deus, eu não estou sentindo o livramento, eu não estou sentindo a resposta, as coisas só estão piorando, já tem um tempo que eu sou velho, que eu estou idoso, que eu estou inválido, já tem, mas eu não vou desonrar a Deus até a minha partida. Pelo contrário, eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu depósito até aquele dia, e eu estou partindo para me encontrar com Ele, e faz como eu vou depois dos derrames. Eu quero partir e encontrar com o meu Salvador, com o meu Senhor. Era assim a sua alegria. Enquanto mais piorava, ele, não, eu estou partindo. Semana liguei para o seu Petrônio, como está, meu irmão? Presbítero lá de Sergipe. Aí ele, meu irmão, estou bem pior. As dores, o sofrimento, agora só fica em casa, acamado. E ele que era um idoso que não parava, irmão. Teimoso, no sentido bom da palavra, né? Teimoso, no sentido assim, não faz mais nada não. Ele, não, sou homem, rapaz. Tem que trabalhar. E aí foi inventar de subir escada, daí cai de lá de cima, pá, se quebra, se arrebenta, e talvez consequência disso, não sei. Aí ele vem me falando, e rapaz, a próstata está terrível também.
Tem um irmão aqui da igreja que está também numa luta, ele, rapaz, e agora eu não durmo mais, e não sei o que, e tanta coisa, e está ruim demais. Aí eu disse, e a fé? Não, a fé? Parecia que eu quase xinguei. A fé está bem, meu irmão. Eu estou indo para a glória. Aí mudou o assunto todo. Aí você via que não tinha nada com murmuração, com reclamação, pelo contrário. Eu estou partindo. E aí você já vê, parecia que eu não estava falando com o Senhor que estava sofrendo daquele jeito. Parecia. Irmãos, eu vou passar o número dele para vocês. Vou dizer, meu irmão, vou mandar cada semana um irmão ligar para o Senhor, tá bom? Para você ver, para dar uma injeção de ânimo, para você ver, né? Que maravilha! E a confiança é assim, irmãos. É além dos sentimentos. Como é que está o sentimento? Parece que Deus não existe. Cuidado, não se engane com o seu sentimento. É só aparência. Porque você tem visão, crianças, audição, paladar, olfato e tato. Mas a fé vai além disso. A fé é além da visão, da audição, do paladar, do olfato, do tato. Então, se você não está com esse sentido aí, vai além deles, né? Os marinheiros estão viajando, se guiando pela bússola. Aí vem tempestade, aí o negócio fica escuro. Aí eles seguem a direção, enfrentam aquelas ondas enormes, mas vão na direção certinho, porque não depende do que vê, depende da bússola, né? Então, sua bússola é a palavra, depende dela. Eu estou indo, eu não sei, não estou enxergando, não vejo um pau na minha frente, ok, mas vai na fé, na palavra. Não vai nessa fé aí que dizem aí, vai na fé, irmão, aí não é a palavra e você vai se enxergar nada, vai enxergando o que? A palavra. Então, a minha e a tua confiança hoje não depende de sentir as coisas, de sentir a presença de Deus, mas de saber, Ele é fiel. Ele é fiel. Olha só, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falhará. Aquele que começou a obra há de completá-la. Pastor, mas eu caí de novo. Levanta, irmão. Mas não é Deus que me levanta, pastor? Isso não, exato. É Deus que te levanta e Ele te dá força para se levantar. E Ele te trouxe hoje para isso. Levanta. Sai dessa escuridão, dessas trevas. Reconhece o pecado, confessa, abandona. E aceita o convite da graça. Vinde. Aceita e vem e anda. Vive a nova vida. Nós, homens, como homens de Deus, confiemos que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Pega a esposa, pega os filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aqui, na graça do Senhor, na palavra do Senhor. Faz isso. Não deixa seus filhos ociosos. Olha, cuidado com o pecado da ociosidade. Qual é ele? É quando a pessoa faz o que quer, do jeito que quer, como quer. As responsabilidades dadas por Deus são negligenciadas. Por mais que se assuma outras responsabilidades no lugar da de Deus. Essa é a vida ociosa. Então não deixe seu filho ocioso. Não, é brincando. Não, aproveita cada segundo. Vem cá. Eu não faço... depois daqui nós vamos ter um estudo. Não, aliás, hoje nós vamos ouvir os doutores sobre criação de filhos, que é o César e a Aline. Depois vamos ter um estudo com as crianças. Quem quiser ter filho, próximo vai ser treinamento com César e Aline, viu? Nós fizemos 5 discipulados, agora hoje eles vão dar aula para nós. Brincadeira. Então, nesse momento vai ter essa transição, aí Mônica, coitada, fica com o olho lá nas crianças, outro cara, mas é por isso, porque a gente está se dando para vocês. Mas pega as crianças, se quiser nos ajudar, pega nós também, vem ler o livro aqui. Mas não perde tempo. Qual livro, pastor? A Bíblia, tem 66 livros aqui dentro. Já leu, já decorou? Não, então tem assunto ainda, né? Às vezes as crianças estão sem fazer nada lá em casa, por que vocês estão assim? Já fiz tudo. Já decorou a Bíblia toda. Não, pai, então, tá faltando coisa para fazer. Não tem tempo para perder não, meu amigo. Você só vai ter 80 anos de vida. Você acha que é muito? Só 80 anos. Vamos.
Já decorei a Bíblia toda e já decorou o símbolo de fé para entender a Bíblia? Não, então vai decorar o símbolo de fé. Pastor, mas é muita coisa. Muita é você ir para a eternidade, ô miséria. Sem Jesus, né? Aí é que é terrível. Ah, porque eu não decorei, daria tudo para decorar agora, é tarde. Então, John Bunyan, lá, o peregrino, faz uma exposição ali do peregrino todo domingo, vai ser maravilhoso. Nós fizemos uma vez aqui, quero fazer de novo, vai ser maravilhoso, mas não perde tempo não, para que aprenda a confiar em Deus, além da visão, das circunstâncias, e experimentar a presença de Deus, saber que Ele é fiel. E eu tenho certeza que em tempos de ansiedade, de depressão, do silêncio divino, você vai se lembrar das promessas de Deus. Cristo confiou até o fim e você pode confiar também nele. Vocês queriam saber como era a voz de Pedro? Está aí, né? Isso aí o que é? É ele ensinando a nós. Olha aí como é que confia. Clama, o pai vai lá e acorda rapidinho. É assim, confirma. Chora espiritualmente, Senhor, eu preciso. Aí Deus já te põe no colo, rapidinho. Mas viva nessa dependência. Quarto, verso 21. Vamos lá no verso 21. Lê junto. Como é que está aí? Salva-me das e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Veja, irmãos, o que parecia derrota tornou-se vitória, tanto para Davi quanto para Jesus, especialmente. Então era um instrumento de morte e tornou-se um instrumento de graça. Então houve uma mudança aqui, né? Uma mudança radical. Salva-me, Senhor. Ele clamou ao Senhor. Responde-me. Sim, tu me respondes. Deus meu, por que me desamparaste? Tu me respondes. Verso 22, ele vai louvar a Deus, né? Como é que está aí? A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abandonou o orador do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que eu teme. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Olha que maravilha isso, mudou radicalmente. Ele sai da ira, do desprezo, para o louvor, para a glória, para a exaltação. O que parecia então uma derrota, que foi a cruz, foi um instrumento de morte, tornou-se agora o trono da graça. Tornou-se agora a razão dessa explosão de louvor. Não faltaram palavras. E esse povo contemplado aqui, mencionado aqui, descrito aqui, como pessoas que louvariam ao Senhor, louvariam porque o próprio sofredor disse: eu vou declarar o teu nome a ele, a eles, a esse povo. A meus irmãos declararei o teu nome. Eu revelarei quem o Senhor é. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu declararei quem o Senhor é, eu me revelarei a Ele, eu e o Senhor faremos nele morada, neles morada, nesse povo. E esse povo então, que antes desprezou, agora vai te louvar, vai te exaltar, vai te render graças.
porque o Senhor não despreza, o Senhor não abandona, pelo contrário, olha, o próprio Cristo na cruz, Davi viveu isso, Cristo viveu na intensidade incomparável, e é a nossa experiência, mas ele fez isso para nós louvarmos de tal forma que ele diz assim, louvarão, mas louvarão tão empolgados que ensinarão os seus filhos e os filhos dos seus filhos, as futuras gerações também que louvarão, aprendendo a louvar com esse povo. Por isso que nós não podemos, irmãos, desanimar, não podemos calar os lábios, não podemos achar, eu já falei, já cultuamos por 1 hora, 1h30, 2 horas, já foi demais. Olha, o Salmo 1 fala de um povo que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ininterruptamente. Fala de um povo cujos pais ensinam a lei do Senhor e inculcam na mente das crianças ao acordar, andando, ao voltar, ao deitar, em todo o tempo, ininterruptamente. A palavra de Deus fala de um povo que ora sem cessar. Então veja bem, não é tempo demais, até porque eu tenho um anseio de passar a eternidade. E se você pegar a eternidade e o tempo, quem é maior? Então, se o seu anseio é pela eternidade, você não está cansado com o tempo. Não pode estar. Não tem como estar. Por isso que eu vou dar o número do seu Petrônio, para vocês se alegrarem comigo. Eu já disse a vocês, né, que eu morei vizinho dele, aí teve um período que ele foi fazer a reforma na casa, e eu acordava cedo, eu me voluntariei a ajudar, ele não tinha filho homem, né, aí eu me voluntariei, eu disse, eu vou fazer, ia ser mais de mês o serviço na casa, eu tinha um serviço autônomo, e aí eu fazia o meu salário dos meses, e dava para eu então ficar lá com ele. Eu disse, eu vou fazer o serviço com o senhor. O que é que precisa? Ele, não, eu vou fazer massa, vou quebrar. E era colocar o piso numa região maior do que essa, e pintar, e parede, não sei o que. Pode deixar, calçada, muro, vamos fazer juntos. Aí íamos. Começávamos então juntos orando lá no café da manhã. 7 da manhã, estávamos lá tomando café. Aí daí começava. Não era, a gente conversava bastante. Aí começava a falar sobre Deus já no café da manhã, e emendava, e chegava no almoço, parecia que não queria almoçar, apesar de cansado, sol quente de Sergipe, né? E a gente falava, e aí foi assim o primeiro dia, o segundo, 1 semana, 15 dias, 1 mês. Aí a esposa uma vez falou conosco assim, vocês não param de falar, os dois, né? E é sobre Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá. Aí ele sabiamente respondeu, Deus é um tema que não cansa, querida. Eles, amorosamente, ela não falou, ela é uma santa de Deus, não falou nos ofendendo. E aí ele falou, Deus é um assunto que não cansa. E realmente era um assunto que não cansa. Você já teve essa experiência, passar mais de mês, de manhã até de noite, falando com alguém o dia todo só sobre Deus, sobre Jesus? Não era fanatismo, não era uma coisa que vamos falar para mostrar que a gente é crente. Não, era natural. Fluía ali. E aí a gente conversa. Irmãos, é a eternidade com Cristo. Aí você vai se cansar de falar com sua esposa, com os filhos. Já falei demais sobre Jesus. Não pode. Falei demais no domingo. Como assim demais? Agora vamos falar sobre outra coisa. Qual é o assunto mais importante? O futebol? A política? Seu trabalho, seus problemas? Irmãos, quando Jó, naquele sofrimento todo, teve Deus presente ali, que Deus começou a falar sobre ele mesmo, não falou nada sobre o problema do Jó. Jó se alegrou na presença de Deus, que nem se importou com seus problemas, nem se importou. Ele estava todo apodrecido na carne, assim, até as pontas dos pés, inválido. Seu hálito era um fedor a metros assim, de distância, que nem os parentes queriam chegar perto. Ele foi abandonado por todos. E não obstante, ele esqueceu do seu sofrimento, porque a presença de Deus dá essa alegria. Então, aqui agora é o louvor que surge. É aquilo que a cruz produziu, ela produz louvor, e um louvor que se expande, primeiro na congregação, depois a todas as nações,
todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, pois o reino é do Senhor. Cristo ressuscitou. Nós estamos falando não por causa de abril, é porque é o assunto sempre, eu não sei se você prestou atenção. Jesus é o assunto todo domingo, todo dia. Jesus é o assunto. Não é porque é abril, nem daqui a pouco vai chegar dezembro. Aí o povo se empolga, as igrejas enchem. Você acha que esse amor é verdadeiro? Essa fé é sincera? Uma fé de dezembro, de Natal, de Páscoa. Essa fé dos demônios. A fé verdadeira vive com Cristo, empolgado com Cristo todos os dias, incansavelmente e ininterruptamente. O Evangelho saiu de Jerusalém para o mundo inteiro. Hoje aqui, ou em qualquer lugar do mundo, você faz parte desse louvor universal. Então, aprenda isso. A dor nunca é o fim da história para o povo de Deus. Toda a cruz verdadeira termina em ressurreição. Então transforme seu lamento em testemunho e anuncie Cristo aos seus irmãos. O sofrimento refinado produz louvor autêntico. Como é que termina então o Salmo 22? Com a glória universal do Rei crucificado. Cristo foi um verme em nosso lugar, um monstro, alguém que sofreu as nossas dores, para que você fosse filho. Ele foi traspassado para que você fosse curado. Ele foi abandonado para que você fosse aceito para sempre. Olha aqui, verdade maravilhosa para lembrar. E se alguém aqui, atenção, se alguém aqui ainda não conhece, venha à cruz agora. Daí de onde você está, não estou chamando para vir à frente. Faça assim, feche seus olhos e diga para Deus: Senhor, eu tenho que reconhecer. Eu sou a 1000ª geração de presbiteriano, mas eu estou sem Cristo. E diga isso a Ele. Senhor, me ajude. Confesse seus pecados, confie no Senhor, que clamou em seu lugar, e Ele certamente se aceita. Agora, para quem é dele, a palavra de Deus é: persevere. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Clame como Ele clamou, confie como Ele confiou, e louve como Ele agora louva, e como Ele te preparou para louvá-lo à direita do Pai. Ele está agora à direita do Pai. Fica aguardando a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. E um dia todo joelho se dobrará. Mas hoje a igreja já começa esse louvor eterno. Um dia muitos louvarão por medo, porque está diante do juiz. Mas nós louvamos sinceramente, já começando agora, porque fomos alcançados pela graça, pois o reino é do Senhor e Ele governa sobre as nações. Que Cristo, então, irmão, seja magnificado em nossa dor, em nosso louvor e em nossa vida. Só a Deus toda a glória. Deus nos abençoe. Vamos de pé cantar ao Senhor. Salmo 121.